Parágrafo 3º. Apresentado o projeto, será recebido no expediente da sessão ordinária seguinte. Parágrafo 5º. Apresentados os pareceres da mesa, abrir-se-á um prazo de 5 dias para apresentação do parecer das comissões a que eles houverem sido submetidos. Artigo 202, parágrafo 2º. Apresentado o parecer ou decorrido o prazo respectivo, o projeto será recebido no expediente da sessão ordinária seguinte. Artigo 206. Estando em ordem, o projeto será recebido no expediente da sessão ordinária seguinte. Artigo 208. Estando em ordem, o projeto será recebido no expediente da sessão ordinária seguinte. Artigo 224, parágrafo 1º. Depois de recebidos pelo protocolo, serão encaminhados para o expediente da sessão ordinária seguinte, onde serão discutidos e deliberados. Parágrafo 3º. Os requerimentos que solicitem regime de urgência especial e preferência para proposições constantes da ordem do dia serão recebidos no expediente e encaminhados à fase da sessão. Parágrafo 4º. Os requerimentos que não forem recebidos por esgotar-se o tempo destinado ao expediente ficarão automaticamente designados para o expediente da sessão ordinária seguinte. Artigo 227. Depois de recebida pelo protocolo, a moção será encaminhada para recebimento, discussão e votação no expediente da sessão ordinária, subsequente à sua apresentação na Secretaria da Câmara. Sua apresentação. Artigo 231, parágrafo 2º. Apresentado o parecer ou decorrido o prazo respectivo, o recurso será recebido em plenário no expediente da sessão ordinária seguinte. 238, parágrafo 2º. Sendo o despacho favorável, o veto será recebido no expediente da sessão ordinária seguinte. Artigo 239, parágrafo 2º. Rejeitado o veto, o presidente da Câmara, em 2 dias, oficiará ao prefeito, comunicando-lhe a decisão e encaminhando cópia do autógrafo para promulgação. Artigo 281. No prazo de 3 dias, a contar do recebimento pelo protocolo, os projetos de lei relacionados no artigo anterior serão enviados à Comissão de Orçamento e Finanças. Artigo 291, parágrafo único. No mesmo prazo do caput, as emendas apresentadas pela comissão de autoria dela própria ou de entidades serão encaminhadas ao presidente da Câmara. Artigo 298. Fim do prazo do artigo anterior, abrir-se-á o prazo de 2 dias para o presidente da Câmara exar despacho fundamentado sobre elas, determinando que sejam submetidas ao plenário ou arquivadas. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do vereador professor Giovanni. Justificativa. Os objetivos desse projeto são basicamente 2. 1. Eliminar do regimento interno a obrigatoriedade da distribuição de cópias das proposições aos vereadores. E 2. Agilizar o processo de recebimento dos projetos nas sessões com a leitura resumida de seus conteúdos. Essas modificações são possíveis graças ao avanço na área tecnológica, já que os projetos protocolados são colocados em formato PDF no sítio eletrônico da Câmara, onde podem ser lidos na íntegra pelos vereadores e pelos munícipes. Com o conteúdo dos projetos disponíveis em PDF, não é mais necessário distribuir cópia destes aos vereadores, que possuem um tablet desde 2013, onde podem acompanhar o recebimento do projeto no expediente da sessão em tempo real, uma vez que a Câmara dispõe de conexão Wi-Fi com a internet. Ao mesmo tempo, também não é mais necessário gastar-se um precioso tempo com longas e demoradas leituras no momento do recebimento dos projetos, pois os vereadores já têm acesso prévio desses documentos no sítio eletrônico, como afirmado anteriormente. A leitura resumida do projeto é suficiente para dar a devida publicidade, como se prevê nesta proposta. Tais medidas trazem uma economia de tempo, seja na produção de cópias impressas ou leituras extensas na sessão, e também economia em papel e tinta para impressão. Gabinete da Presidência, vereador professor Giovanni. Só isso, né? É só recebimento.
Projeto de resolução número 06/2015. Autor, vereador Beto Juarez. Assunto, constitui comissão de representação. Projeto de resolução número 6/2015. Constitui comissão de representação. O presidente da Câmara Municipal de Mairim, que usando das atribuições legais que lhes são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte resolução de autoria da mesa, a saber, artigo 1º, fica constituída nos termos do artigo 55... Vou pedir retirada, porque não vai dar tempo de votar, então... Eu peço a retirada desse projeto, conforme... Porque não vai dar tempo de... Vamos receber o Congresso já essa semana, então não vai ter como votar. Então eu peço a retirada desse projeto. Então é requerimento que não acaba agora. Requerimento número 151/2015. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Existe um ponto de ônibus de uso comunitário situado na altura do número 605 na Avenida Alberto Cocosa. Encontra-se em má conservação, com um mato muito alto à sua volta, conforme foto em anexo. Considerando as muitas reclamações de usuários de transporte coletivo municipal com relação ao estado de conservação do abrigo no ponto de ônibus, que está causando preocupação, pois a situação deve contribuir para aparecimento de animais peçonhentos, dificultando o uso do abrigo. Considerando o exposto, é que requeiro nos termos do regimento interno que se esclareça. 1. Existe a possibilidade da Prefeitura determinar ao setor competente a reforma, limpeza e capinação no local acima mencionado? Se positivo, quando? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Em discussão, o requerimento número 151/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Considerando que no bairro Reneville existe uma viela que liga o loteamento do bairro Reneville ao bairro Terras de São José, moradores reclamam em dias de chuva, valas são abertas no chão, enchendo de água e barro, que é escoado para a via principal do bairro, entupindo os bueiros. Considerando que inúmeras pessoas e veículos utilizam a viela citada, é que nos termos do artigo 24, requeiro para que se esclareça. 1. Existe a possibilidade de passar a máquina niveladora e colocação de cascalho nas vielas? Se positivo, favor encaminhar o cronograma da obra. Se não, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Em discussão, o requerimento número 152/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Considerando que houve denúncias de moradores a respeito de terras acumuladas na rua João Bueno, em frente ao número 300, proveniente de uma manutenção executada na rua ao lado, e não foi retirada, conforme foto em anexo, considerando o exposto aqui nos termos do regimento interno, que requeiro para que se esclareça. Existe a possibilidade da Prefeitura determinar ao setor competente a retirada da terra? Se positivo, quando será realizado? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Em discussão, o requerimento número 153/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. A caixa de tratamento de esgoto do complexo de apartamentos da CDHU, na estrada Alberto Cocosa, está transbordando conforme foto em anexo. Está causando alagamento e exalando um odor forte e desagradável. Considerando que houve denúncias e que a caixa de esgoto produz gases inflamáveis, além do risco de ocorrer doenças em crianças e população em geral, é que nos termos do regimento interno, requeiro para que se esclareça. 1. Existe a possibilidade da Prefeitura determinar ao setor competente o esvaziamento das caixas de esgoto? Se sim, quando será realizado? Se não, justificar. Gabinete vereador Robertinho Erck.
Gostaria de agradecer a presença aqui do secretário de Governo, José Zunkler, do senhor José Pedro, do Instituto Apoio Brasil, do senhor Leôncio, da Nova Mairink, acompanhando a sessão, o senhor Joel, sempre presente, apoio da Guarda Municipal, do senhor Aguinaldo, o senhor José Moraes, do Jornal Cruzeiro do Sul, e do Rafael da Ípica, do Departamento de Eventos. Peço. Em discussão, o requerimento número 154/2015. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo da Imobiliária. Só quero parabenizar o vereador Roberto pelo requerimento e fica aí a situação. Um esgoto que era para ser coletado não está sendo. E aí cabe ao vereador estar aí propondo requerimento para cobrar das autoridades que façam o serviço que era para ser um serviço automático, dinâmico. População paga esgoto e não tem. É o que vem acontecendo. O CDHU, pelo que me consta, ele está na zona urbana da cidade, não está na zona rural. E por que não coleta o esgoto? É interessante. Aí vem falar que a tarifa de esgoto tem que ter para compensar o equilíbrio econômico da empresa, mas não faz o serviço que tem que fazer. Muito bem colocado esse requerimento, vem em boa hora. E vale aqui citar também, vereador Roberto, eu estou com um folheto aqui que eu recebi agora há pouco de um cidadão que está aqui no plenário, que fez questão de trazer o panfleto para mim, o senhor Joel, que fala que Vargem Grande, nesse ano, já vai começar a tratar o esgoto. Vargem Grande Paulista. Impressionante como as coisas não acontecem aqui em Mairink. Impressionante. Fica aqui a minha consideração, tem aprovação o seu requerimento. Obrigado. Considerando que houve denúncias de moradores a respeito da... Já foi votado? Não. Continua a discussão, o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 155/2015. Considerando que houve denúncias de moradores a respeito das condições da viela que dá acesso ao CDHU, a ETEC, que se encontra com um mato muito alto, dificultando assim a passagem pelo local. Os moradores que utilizam da viela relatam a presença de insetos roedores e animais peçonhentos, e principalmente estudantes que no período noturno utilizam-se da mesma para se locomover ao seu destino escolar. Considerando o exposto, é que requeiro, nos termos do regimento interno, que se esclareça. 1. Existe a possibilidade da Prefeitura determinar ao setor competente a limpeza e a captação do local acima mencionado? 2. Se positivo, informar quando. Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Em discussão, requerimento número 155/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento 156/2015. Considerando que a Lei nº 8.069/90 permite que os contribuintes do Imposto de Renda destinem parte de sua contribuição ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente, considerando que o dinheiro arrecadado no mencionado fundo muito contribui para o desenvolvimento de projetos e atividades culturais, educacionais e esportivas no município, considerando que foi encerrado o prazo para a dedução do imposto de renda, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos informe o seguinte. 1. Qual foi o valor arrecadado pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente em 2014? 2. Quais projetos e instituições poderão ser beneficiadas? Gabinete Vereadora Deia. Em discussão, o requerimento número 156/2015. Eu queria a votação nominal, senhor presidente. Peço que continue em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Peço que seja
Feita a chamada, senhores vereadores.